O tema que me cabe é falar de bem-estar animal, no caso específico do bem-estar dos bovinos, né, bovinos de corte. E eu vou ficar mais lateral aqui, senão eu vou ficar me... Eu vou tratar esse tema de uma forma bem prática, tá? Muita gente tem uma reação não muito positiva quando se vai falar de bem-estar animal, porque imagina que vem um conjunto de ideias de proteção animal, de defesa dos direitos dos animais, não é nada disso. Nós vamos estar falando da questão do bem-estar animal nas rotinas de manejo, e nesse caso específico, em busca de explorar aí as possibilidades de uma abordagem integrativa com o tripé da sustentabilidade, que envolve a questão da vitalidade econômica, da manutenção de comunidades saudáveis, de um ambiente preservado, tá? Então essa é a ideia. Eu vou passar relativamente rápido, porque eu espero no final, aí atendendo o desafio que o Leonardo lançou, de também apresentar uma proposta de trabalho, desafiar um pouco vocês no sentido de como é que a gente pode avançar com isso. Vamos lá, a questão do bem-estar animal muitas vezes é mal compreendida, é mal abordada, porque o pessoal acha que ele se resume às rotinas de manejo no curral. Não é assim, né? Isso está envolvendo toda a vida do animal, tem elementos ali que podem desafiar a sua condição de ser vivo e criar problemas, né, do seu bem-estar. Ele vai entrar num estado de sofrimento, que pode ser momentâneo, não muito intenso, mas pode ser duradouro e muito intenso, dependendo da gravidade da situação. Nós estamos vendo aqui problemas com seca, problemas com deficiências nutricionais e outros problemas de saúde, também toda a parte de manejo, as consequências disso, independente se o sistema é de criação intensiva, em confinamentos, por exemplo, ou em criação extensiva a pasto. E essas implicações que eu estou me referindo agora, elas acabam indo além. Quer dizer, um animal que está num ambiente degradado não tem condições de expressar a sua condição de bem-estar, uma boa condição de bem-estar. E esse ambiente pode estar degradado, como está ilustrado nessa figura aqui, nesse slide, numa situação de criação extensiva, mas também numa situação de criação intensiva. E aqui cabe ressaltar que as implicações econômicas, as implicações relacionadas à saúde das pessoas que trabalham ou que vivem próximas a esses lugares, e obviamente o ambiente também, tudo isso está comprometido por situações caracterizadas como essas apresentadas aqui nessas fotos. Por conta disso, o setor, a cadeia produtiva da carne bovina, tem enfrentado uma série de críticas. Esses movimentos aí são a sociedade civil organizada que atua aí na defesa do meio ambiente, ou na defesa do bem-estar animal, na proteção ambiental e proteção animal. Elas têm um objetivo, claro, têm inteligência, têm recursos para promover campanhas que normalmente estão orientadas por essas críticas que estão listadas aqui: uso da terra e de outros recursos naturais, degradação ambiental, intensificação, seleção genética para alta produção, procedimentos dolorosos como marca-fogo, vou chamar a atenção para isso aqui, castração, mochação no Brasil não é uma questão tão relevante, mas os outros sim, e a questão do transporte e o abate. E a nossa reação a isso normalmente é defensiva, e com argumentos que não são muito convincentes para a sociedade. Então aqui eu já convido todos presentes nessa sala, eu tenho convidado todos os produtores, na verdade, com quem eu falo, a fazer uma profunda reflexão sobre essa crítica e, a partir dessa reflexão, se estruturar para uma resposta melhor, uma resposta mais eficiente quando a crítica não faz sentido, ou, se ela fizer sentido, buscar uma forma de resolver o problema que foi apontado. Então esse é um primeiro passo, certo? Eu acho que é importante que a cadeia produtiva entenda e tome, assuma essa questão como um todo, não é uma ação individual que vai resolver o problema. O segundo ponto é que a ineficiência na produção, que traz todos aqueles problemas que já foram apontados e ilustrados, também tem um custo, né? Então, existem perdas econômicas importantes relacionadas à morte de animais que se acidentam, perda na qualidade do produto,
o Brasil hoje, só por aquela foto central ali, tem uma estimativa, que é subestimada, na verdade, de perda de 10 milhões de quilos de carne por ano com hematomas em carcaça. 10 milhões de quilos de carne por ano. E a gente olha isso como se fosse normal, mas não pode ser, não é normal. Além disso, nós temos outras perdas, com reações vacinais, abscessos e outros problemas, fraturas, etc. Criando um espaço para uma crítica que está ilustrada aqui, dessas organizações que usam essas cenas para atacar, para criticar a cadeia produtiva como um todo. Certo? Então, essas críticas contribuem ainda para um risco maior, que é o risco de perda de mercado ou até de prejudicar a imagem da cadeia produtiva frente a todos os consumidores. Então, como é que funciona essa questão do bem-estar animal associado com o conceito de sustentabilidade? Primeiro, precisa deixar claro que o tema é complexo. Envolve questões culturais, éticas, legais, que não está caracterizado aí, até religiosas, como reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde Animal. E existe também uma tendência de colocar o tema bem-estar animal na perspectiva da sustentabilidade como uma preocupação ética, do tipo, se o consumidor rejeitar o produto, eu vou ter um problema, obviamente, né? O meu negócio não avança com isso, então ele pode deixar de ser sustentável. Eu vou tentar, eu já fiz isso em 2016 durante a reunião no Panamá, tentar mostrar que não é só isso. Que o bem-estar animal está intimamente relacionado aos 3 pilares da sustentabilidade. Ele tem implicações em cada um deles e também sofre ações de cada um deles. Tá? Obviamente, um animal num ambiente degradado não vai estar bem. Um animal numa propriedade que não tem vitalidade econômica também não vai estar bem. E num lugar onde as pessoas não são bem tratadas, também não vai estar bem. Então, o sistema ele está integrado como um todo. Vamos ver se eu consigo convencer os senhores e as senhoras até o final dessa apresentação. E também é um desafio hoje que está presente no mundo todo, os grupos que atuam, os grupos mais importantes que atuam na questão do bem-estar dos animais de produção, estão buscando estabelecer uma relação, ou identificar, ou desenvolver ações que promovam o bem-estar animal e que também contribuam para alcançar aí esses objetivos do milênio, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável que foram propostos pela ONU. Tá? Alguns deles, eu já vi palestras aqui, que já tem iniciativas nesse sentido também, alguns deles são mais fáceis de achar essas ligações. Eu num exercício pessoal, consegui achar uma relação com 14 dos 17 objetivos do milênio. Numa reunião que eu participei na Suécia, na Universidade Agrícola da Suécia, eu pude ver um outro olhar, eles conseguiram relacionar com os 17 objetivos. Né? Então é bem interessante, um trabalho que existe bastante reflexão e análise cuidadosa de tudo isso. Então, essa imagem aqui é só para dizer o seguinte, está claro para mim, espero que fique claro para todos aqui, que a questão do bem-estar animal está relacionado com a colocação do ambiente natural em risco. Então, um problema de bem-estar pode colocar o ambiente natural em risco e vice-versa, certo? Com a vitalidade econômica do empreendimento e com a questão das comunidades saudáveis também, sem perder de vista a questão ética. Ela faz parte desse contexto, vai continuar fazendo. Eu acho que o Ricardo vai falar alguma coisa com essa abordagem, que é a visão dos consumidores sobre tudo que a gente está fazendo em termos de produção animal. O desenvolvimento dessa ideia, desse conceito, tem como base esse modelo que foi proposto pelo professor David Mellor, que é da Universidade de Massey, na Nova Zelândia, que é o modelo dos 5 domínios de bem-estar animal. Olha, infelizmente, eu tenho que falar as coisas claramente, existe no nosso meio, no meio da produção, e também fora dele, uma herança de que as 5 liberdades é a referência para orientar as ações em termos de bem-estar animal. A própria Farm Animal Welfare Council, que é a organização que assessora o Ministério da Agricultura do Reino Unido e o Parlamento do Reino Unido nesse tema, que desenvolveu o conceito das 5 liberdades, mudou isso em 2009, nós estamos em 2019, e a gente ainda fica falando da mesma coisa que já é parte da história, é importante, mas é passado, né, e tomou esse elemento, esse conceito, esse modelo, porque ele é mais fácil de trabalhar.
né? Quando eu falo livre de fome, é uma imposição, né? Quando eu falo assim, se preocupe com o domínio da nutrição, você trabalha numa outra perspectiva. O que eu tenho que fazer para garantir uma boa condição em termos nutricionais para os animais? O que eu faço para garantir uma boa condição para que eles prestem o seu comportamento natural? E assim por diante. E é importante esclarecer que já é de domínio público no mundo inteiro, né, que nós não podemos ignorar os animais como seres sencientes. Eles sentem como nós sentimos, sentem fome, sentem sede, sentem medo. E então esses 5 domínios têm esse domínio que envolve os estados mentais e todos eles muito integrados, né? Muita gente chega para mim e fala assim, mas fome não deveria estar associado com nutrição? Na verdade, a nutrição tem diferentes efeitos. A fome é um dos elementos, é uma sensação primária que ocorre em função da ativação do sistema nervoso que gera essa sensação de fazer você procurar ingerir alimento, e os animais a mesma coisa. Só que nem todo animal que está privado de alimento sente fome, inclusive com humanos, né? O problema, por exemplo, que é um problema de saúde, mas anorexia nervosa, a pessoa morre por não ter uma boa nutrição e não sente fome. Isso acontece também com animais. Quem trabalha em zoológico sabe muito bem, ou com animais selvagens, quando leva para o cativeiro, as dificuldades que tem, às vezes, por conta disso. Então vamos lá, o nosso modelo é esse aqui, certo? Então vamos aplicar esse modelo na prática. Um tema que foi tratado na última apresentação pela pecuarista aí que me antecedeu, marcação a fogo, né? Primeira coisa, o Brasil tem uma legislação de 1965 que não estava preocupado com bem-estar, estava preocupado com o valor do couro, qualidade do couro, que proíbe a marcação a fogo em qualquer parte do corpo do animal que não seja as pernas, traseira e dianteira, e a face. Então tem uma punição na lei, então a gente já está desrespeitando a lei. Esse cidadão aqui que marca as vacas todo mês e ano que ela pariu, essa coitada dessa vaca pariu todos os anos, é uma vaca muito boa e por isso ela foi punida. Ó. 9 de 2004, 11 de 2005, 11 de 2006, 11 de 2007, 12 de 2008. Quais as consequências disso? Sofrimento para o animal, obviamente é um problema de bem-estar, risco de acidente de trabalho, pode me causar problemas sociais, maior vulnerabilidade à crítica. Em 2008, se não me engano, pode ser 2010, o jornal The Guardian fez uma crítica para a importação de carne lá no Reino Unido de países que não respeitam o bem-estar animal. E estava escrito lá que o Brasil era responsável pela exportação, no caso eles importando 3% da carne bovina que o Reino Unido importava na época, e que aqui não respeitava, não usava nenhum tipo de intervenção com anestesia, analgesia, para manejos que têm esse efeito negativo de causar dor nos animais. Aí eles citam castração, marcação a fogo e mochação. E o Ministério da Agricultura me liga e diz assim, nós estamos pedindo direito de resposta para o jornal The Guardian e a gente gostaria do apoio do senhor para responder. Eu falei, vou ler a matéria e eu liguei para eles em seguida, depois de ler a matéria, e falei, vocês vão responder o quê? Não tem o que responder, essa é a realidade. Certo? Hoje está um pouco diferente, já tem gente trabalhando com anestesia na castração. Anestesia na marcação a fogo é impossível. É impossível, você tem que fazer várias... não, esquece. Então a solução para marcar fogo é essa. Projeto sem marcar fogo, é um projeto que nós começamos, fizemos um trabalho dentro do Ministério da Agricultura, primeiro tentando tirar a marca na face, que é uma área mais sensível do corpo do animal, que aqui no Brasil é aplicada para controle da vacinação de brucelose. E o resultado, no primeiro momento eu fiquei chateado, porque eles usavam dois dígitos, um V, e o último número do ano, o último dígito do ano, nesse caso do ano seria 9, e o resultado foi que eles tiraram um dígito, né? Então, para a vacina mais usada no país hoje é só o último número do ano, nesse caso hoje, 2019, só põe o 9. E eu fiquei chateado, mas alguém me disse assim, mas você já conseguiu diminuir 50%. Isso é impossível. Olha as consequências disso. Essa é uma questão que envolve ética. Se esse movimento, esse é um site vegano aqui do Brasil, se ele convencer as pessoas a parar de comprar couro, com base nisso, é um prejuízo para a cadeia. Mas
O prejuízo para a cadeia se materializa de outras formas. Olha isso aqui, problemas de manejo geram US$ 1 bilhão de perda no mercado de couro brasileiro. E, segundo essa notícia, 20% dessa perda está relacionado a cicatrizes deixadas por marca-ferro e por parasitas. US$ 1 bilhão. Me dá 10% disso que a gente faz muito projeto pela frente aí. Tem outras consequências, olha isso aqui. Né? Morte de animais, perda de peso, perda de condição corporal, baixa eficiência em tudo, na reprodução, no crescimento, na engorda, etc. Aplicando o modelo lá dos 5 domínios, a gente consegue ver que tem um efeito ambiental, que é a falta de alimento, afetando a questão da nutrição, levando o animal a desenvolver apetite depravado, sair comendo qualquer coisa, risco de intoxicação, com consequências na saúde, influenciando, deixando o bicho se sentir mal e, obviamente, vitalidade econômica em risco. 2012, Nordeste, né? Nordeste é semiárido, mas lá é difícil, mas isso aqui é Goiás, isso aqui é Rondônia, Vale do Rio Madeira. Olha o que o pessoal da USP, o estudo da Universidade de São Paulo, fez, mostrando que essas carcaças que ficam abandonadas lá sobre o terreno são uma forte fonte de contaminação da água e do solo, então problemas ambientais também. Aí a solução qual que é? Não, vamos suplementar o gado, mas aí a suplementação não é bem feita. Aqui, Breno, começa uma perspectiva de como é que eu dimensiono os meus recursos, você está fazendo uma análise. Qual é o tamanho desse coxo, onde os animais vão ter acesso ao suplemento? Se você pega no rótulo dos produtos, eu estou falando de um produto de baixa ingestão, 300 gramas por dia, para manter o piso da boiada nas secas, considerando que ele tem algo para comer lá de baixa qualidade, mas tem rótulo de produto recomendando 4 centímetros de coxo. Tem outros falando 8, tem outros 4 centímetros linear, contando os dois lados. Tem outros 8, tem outros 12. Aí as consequências são essas, sem análise da topografia, sem análise da estrutura do solo, são essas. Você concentra os animais em torno de um recurso, com isso você tem degradação da pastagem do solo em torno desse recurso. Alguém pode falar assim, mas é só um pedacinho. Mas é aqui que começa tudo, a dispersão de sementes de plantas invasoras começa aqui. Entendeu? Tem estudos mostrando isso, eu não estou tirando nenhum coelho da cartola, tudo isso está provado pela ciência. E as consequências podem ser tão graves como essa, que o bicho não tem nem mais acesso ao próprio suplemento. Certo? Nós fizemos um teste, testando o que está no rótulo dos produtos, 4, 8 e 12. Para comer 300 gramas de um suplemento aí, ele fica 1 hora, 2 horas lá no coxo. Nós contamos quantas brigas, com 4 centímetros, tem mais que o dobro de briga quando eu ponho 8 e 12. Será que eu preciso contar as brigas? Olha a foto de 4, olha a foto de 12. E para mim a imagem fala, ela está te dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Não está certo. E aí esse artigo publicado na revista Pesquisa Veterinária Brasileira, mostrando que surto de botulismo aqui no Brasil está associado à ingestão de água contaminada. Essa foto é do artigo, onde está a água? Então eu estou colocando o ambiente natural em risco, a vitalidade econômica do meu negócio em risco, e as comunidades que vivem ali também em risco. Bom, então se não dá para suplementar, vamos confinar. Tá, mas confinar que jeito? Assim? Essa é a tendência, alta intensificação. Um dia dando uma palestra sobre isso aqui, alguém falou assim, quando o senhor põe um boi, eu ponho 4. No fim eu tenho um movimento financeiro 4 vezes maior que o seu. É verdade, mas ele também corre o risco 4 vezes maior que eu. Certo? Olha os resultados. Isso aqui é animais alojados. O Brasil, a média é 10, 12 metros em confinamento, metros quadrados de área por animal. Isso aqui é com 6, com 12, 24. Foi o experimento que nós fizemos numa fazenda comercial, Fazenda Fartura, do Grupo Bom Futuro, em Campo Verde, no Mato Grosso. Isso aqui, coletamos as adrenais. Isso aqui é o peso da adrenal por 100 gramas por 100 gramas de carcaça, de peso de carcaça. Esses animais estavam com as adrenais hipertrofiadas, isso é estresse crônico. Algumas delas com quadro hemorrágico. Quer dizer, o bicho estava no limite do limite dele, comparado com a de 24, com uma situação muito menos evidente desse estresse.
E aí, quando o pessoal do Serviço de Inspeção Federal nos ajudou a fazer a avaliação das doenças, olha aqui, 16% ou 17% quase, com bronquite, sinais clínicos visuais, na análise lá da carcaça dos bichos. 9%, 1%. Enfisema pulmonar, pé na cova, 3%, 0,0%. Nefrite, todas as mesmas tendências. E a cena era essa. O produtor, quando viu isso daqui, eu tenho que falar porque para mim foi uma reação muito positiva, ele falou, eu não preciso fazer isso para ganhar dinheiro. E ele mudou completamente o confinamento dele. Tudo que deu para aumentar de espaço de área no confinamento aumentou e intensificou a terminação em semi-confinamento, que é a Pasto, que é a realidade hoje do trabalho deles lá no Grupo Bom Futuro. Quer falar de negócio? Nós perguntamos, nós não inventamos esse número, não inventei esse número, perguntamos para ele quanto esse boi tem que ganhar para te dar o lucro esperado, que o senhor pretende ganhar com esse negócio. 1,6 kg por dia, tá? Quantos ganharam menos que 1,6 kg com 6 metros? 33%, 35% aqui, 19% aqui. Se vocês não gostaram dessa diferença, dá para mim. Eu reduzi o problema do conhecido como boi ladrão, o boi que não te dá lucro, para quase metade daquilo que acontecia antes. Então, está integrado ou não está integrado? Para mim, é claro. Se alguém não quiser enxergar e achar que ainda colocar 4 vezes mais é o melhor negócio, eu conheço vários confinamentos que faliram, que tiveram um resultado financeiro péssimo, e nós fizemos uma análise econômica disso recentemente, desse cenário e de outros cenários que a gente fez várias avaliações, mostrando que o risco de prejuízo econômico é enorme, tá? Eu estou terminando, mas antes de terminar e agradecer a atenção de vocês, eu quero deixar um desafio aqui. A questão é que muita gente coloca o tema bem-estar animal como uma barreira, como uma dificuldade, como algo que custa caro, como algo impossível de ser feito. O Nelore é um animal que é o nosso gado predominante aqui no Brasil, difícil de trabalhar. Não é nada disso, nada disso. Isso são desculpas para não buscar um avanço nesse sentido, no sentido de melhorar, de aplicar as boas práticas de manejo, que começa com o nascimento dos bezerros. Não adianta querer consertar o manejo no curral, não é assim que se resolve o problema de bem-estar. Ele começa com o nascimento dos bezerros, garantindo boas condições de nutrição, boas condições de saúde, boas condições do meio ambiente, e os resultados disso a gente tem vários exemplos práticos. Foi feito um desafio, me incomoda o fato de que eu conheço várias fazendas que estão fazendo um trabalho excelente e o resultado disso não é divulgado, não é conhecido. E eu vejo aqui no GTPS, ou nesse núcleo, nesses vários núcleos aqui, o interesse nisso. Então, a comunicação que foi tratada ontem está falhando, inclusive, entre nós. Não é só de nós para comunicar com a sociedade, é entre nós. Né? Nós começamos um projeto recentemente buscando integrar tudo isso. Estava conversando com o Breno as possibilidades de como conduzir, de como fazer isso crescer. Né? A gente tem bons exemplos, mas a velocidade com que essas técnicas estão sendo adotadas por diversos produtores no Brasil e na América do Sul e na América Latina como um todo é muito lenta. Como é que a gente faz para acelerar esse processo? Tem temas que estão muito bem resolvidos, tem outros que precisam de mais pesquisa, mas tem temas que estão muito bem resolvidos. É uma questão de colocar em prática. No ano 2000, nós fizemos um projeto sobre vacinação. A vacinação aqui no Brasil era com os animais soltos, no brete, tronco coletivo, cada lugar tem um nome. Com você vacinando com o animal solto, ele pula, ele deita, não tinha controle nenhum. E a ideia foi, vacine 1 a 1 no tronco de contenção, no cepo. A primeira reação, o senhor está louco, professor. Vai demorar 3 vezes mais o tempo. Nós testamos, isso não demorou. Então, em 2000, começamos a divulgar essa ideia e hoje muita gente pratica, mas demorou 19 anos por uma coisa tão óbvia. Né? Eu espero que esse quadro mude, quem sabe com a colaboração, integrando o tema bem-estar animal também nessas mesas de discussão da pecuária sustentável. Muito obrigado.